Sejam bem-vindos. Mais um encontro, depois de uma meditação que quer ancorar essa energia do mês de milagres, o mês de Kislev. E, além de estar recebendo essa energia, eu penso que entrar nesse mês é se sentir inspirado 25 horas do dia. E não é à toa, porque quando nós olhamos para as letras desse mês, que são as letras que estão ali, letra Samer e a letra Gimel, pensar em Júpiter, é natural sentir essa vontade de ir além. Ter um sorriso no rosto, e como tudo está interligado e é ligado. Nós saímos do mês de Escorpião, o último encontro que nós tivemos juntos, uma energia que é desafiadora no sentido que nos coloca frente a frente com o nosso principal inimigo, aquele que nos conhece mais do que qualquer outro. Ele sabe qual é as nossas fraquezas, e por mais que a nossa mente da lógica não queira admitir, ele está sempre na nossa frente. Porque ele quer admitir onde a gente tem falhas. Ele quer admitir. E o reconhecer as nossas fraquezas, ou quem sabe as nossas quedas, é o início para tocar no fundo e ter o impulso e subir. Enquanto a gente se recusa a ver, sempre o oponente está ganhando. Passar pelo mês de Escorpião, em que você consegue ter uma visão muito próxima da morte, é um sofrimento muito profundo. Quem aproveitou esse período para conseguir fazer essas avaliações, entende bem o que eu estou falando. O único fato é que, mesmo aqueles que não querem encarar de frente, a vida nos coloca numa posição em que a gente é obrigado a ver. Porque vem aquela situação que me faz abrir os olhos, por mais que eu queira colocar vendas. Então, esse sofrimento, né, se fala, né, essa situação do escorpião, que é o único animal que tira a própria vida. Qual é o maior ticum do escorpião? Como ele consegue ver todo esse negativo, para ele é muito difícil ver tudo isso e conseguir pensar que existe um outro lado positivo. Porque muitas vezes a gente está vendo tanto caos na nossa frente que parece impossível que pode existir algo além, que pode existir, depois do dilúvio, o arco-íris. E sair de Escorpião, que foi esse teste de estresse, um grande teste de estresse, para entrar, para ter a possibilidade de entrar num mês como Kislev, Sagitário, o mês dos milagres, é mais do que um consolo. Por isso essa letra Samer, essa letra que tem essa forma, que é um círculo, e o círculo simboliza o infinito. O círculo simboliza a aliança. A aliança que a gente não consegue pensar onde está o começo, onde está o fim, porque é o todo, representa algo contínuo. O círculo tem essa imagem da continuidade. E quando a gente pensa em bênção, o que determina algo de uma bênção ou uma não bênção? Porque existem várias coisas boas. Só que algumas coisas boas são passageiras, outras coisas boas são permanentes. Essas coisas boas permanentes são bênçãos. O que determina uma bênção é o caráter contínuo
da sua existência. Tudo aquilo que começa e acaba é algo passageiro, não é uma bênção. A bênção, ela é contínua. E aí nós entramos nesse mês, que é esse consolo de que após o dilúvio apareceu um arco-íris que simbolizou uma aliança entre a criatura e o Criador, de que não haveria mais essa destruição. Por quê? Se a gente pensa, é que como nós ficamos dois encontros, eu vou tentar só puxar alguns detalhes importantes. Quando a gente pensa na contaminação profunda da terra e da criação, a contaminação assim, que foi feita pela criatura foi profunda porque ela entrou no nível das águas. Ela acabou fazendo com que, se a gente pensar que não só o nosso corpo, mas a nossa terra, 80% composto de água, se a própria água está corrompida, o quanto de corrupção aconteceu? E quando a gente pensa no nome desse planeta, para o hebraico, Tzedek, o justo, eu tenho aqui um ser que procura a justiça a qualquer preço. Ele quer fazer esse balanço que ainda é mais presente quando eu penso no valor numérico dessa letra Gimel, que a gente sabe, Aleph, Bet, Gimel, valor numérico 3. Não pode existir mais equilíbrio do que o 3. O equilíbrio das 3 colunas que nós estamos incorporando e concretizando nesta semana através de Yaakov. Esta semana que se chama a porção Vayetze, e saiu. E saiu. E é uma semana que, se eu agora fosse falar para vocês, eu vou tentar, mas se eu fosse falar para vocês toda a história literal, talvez eu vou ficar aqui horas falando, mas eu vou tentar sintetizar. Mas para sintetizar, nós temos aqui na Torá o primeiro parágrafo, que é um dos parágrafos mais lindos da Torá, na minha opinião. Então, quem sou eu para reproduzir essas palavras? Eu vou ler para vocês este parágrafo e, a partir dessa leitura, nós vamos começar a fazer as nossas reflexões, porque eu preciso que vocês sintam a beleza de cada uma dessas palavras também. Eu sei que algumas pessoas aqui já fizeram a leitura, mas fazer a leitura com o foco e com a nossa consciência, onde eu tentei colocar vocês, já é o trabalho de limpeza e a abertura que nós precisamos ter para esse momento e para esta semana. Porque essa semana é uma semana como nenhuma outra. É sempre assim, né? A cada semana a gente tem uma energia diferente se apresentando, mas se cada ciclo é a oportunidade de uma parte do nosso ser se elevar, se corrigir, melhorar, essa energia é a energia perfeita para esse meu momento. E nós estamos aqui agora para isso. Então, eu vou só deixar o incenso aqui do lado e a nossa vela. De novo, o nosso reflexo bonito. Está aqui. E vamos sentir a beleza dessas palavras. Então, porção semanal Vayetze. Estamos aqui no nosso mundo físico. São tantas chaves. Nós temos que passar por essas situações animalescas, grotescas, porque pensa para a nossa alma estar aqui, nesse mundo do caos, passar por tudo que a gente é obrigado a passar, para poder fazer essa transformação. E levando para a história literal, quando ele sai
fugido, porque Esaú promete que quer uma sentença de morte, que quer matá-lo. E ele tem que sair correndo. E Rebeca fala para Isaac, olha, o nosso filho, a mulher sempre tem um jogo de cintura para na doçura conseguir transformar certas situações. E ela fala para Isaac, Jacó está na idade de se casar. Eu não quero que ele se case como Esaú, com essas mulheres desta região. Vamos mandar ele lá para a região do meu irmão, para Harã, e ele vai estar lá com Labão, e lá sim existem mulheres da nossa descendência que vão ser boas esposas para ele. E aí ele fala, realmente, com esse argumento realmente é melhor que ele vá. E ele é obrigado a sair da casa do seu pai. Abre mão de tudo. Ele abre mão de tudo. E o filho de Esaú, Elifaz, vai atrás dele para matá-lo. Mas a mãe de Elifaz também fala para ele, cuidado com o que você vai fazer. Lembre-se, ele é odiado pelo seu pai, você recebeu a missão do seu pai para matá-lo, mas lembre-se que ele é neto de Abraão. Se fala que naquele momento em que ele a beijou, porque eles se reconheceram, e quando ele a beijou, ele viu que, apesar de todo o amor, ela iria encerrar sua vida no parto de um dos filhos e que eles não estariam juntos, enterrados em Marpelá, na sua morada eterna, que Raquel, infelizmente, não estaria, porque Raquel está em Belém, Betlehem. A gente faz a visita quando faz a viagem para Israel. Enquanto todos os patriarcas e matriarcas estão em Marpelá, em Hebron, ela está em Belém, e a gente fala que ela é a nossa protetora, porque é como se ela estivesse fazendo um escudo de proteção dentro do mundo físico, né? Então, assim, aqui a gente sente essa inspiração da matriarca com todo esse amor. E Labão, quando sabe que ele está chegando, achava que ele ia trazer muitos dotes, mas ele chegou absolutamente sem nada. E por ele ter chegado sem nada, ele faz ele trabalhar pelo amor de Raquel durante 7 anos. E aí acontece aquela situação de que ele, depois de 7 anos, acaba se casando com Leia, achando que era Raquel, mas aí ele vai, reclama, ele tem que, dali a uma semana, recebe Raquel, mas ele recebe Leia primeiro, aí trabalha mais 7 anos. E durante todo o tempo em que ele esteve com Labão, com Lavan, muitas riquezas chegam até Lavan. É um potencial energético que está ao redor de cada um de nós e que nos acompanha quando a gente nasce. E que para esse potencial ser revelado, depende só de cada um de nós. Ninguém nasce sem, ninguém nasce com mais. Todos nós temos esse potencial, essa luz circundante. Só que algumas pessoas vão aproveitar desse potencial e vão usar desse potencial para transformar ele em luz interna. Outros não. Só que o que faz essa luz circundante, muitas vezes? Maneja tudo para que a gente possa revelar esse potencial. Os nossos olhos físicos vão pensar, eu só quero coisa boa.
Mas o nosso potencial manifestado, muitas vezes, só tem possibilidade de acontecer quando a gente dá esses saltos. E precisa de muita energia para dar esse salto. E acontecem certas coisas na nossa vida que parecem que não tem nem pé nem cabeça. E a gente sai de um lugar, de um jeito. Só usando desse potencial que cada um pode manifestar a sua grandeza individual. Algo que faz parte de cada um. A nossa lógica fala que a gente tem que preservar tudo que a gente tem. É a nossa meta da vida. Eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, com saúde, com amor, com família. A gente pensa em todas essas coisas. E a gente quer preservar aquilo que a gente tem. E tá certo. E tem que ser assim mesmo. Só que qual é o segredo? Ele já falou. Ele recebeu a bênção. Ele já tirou ali algo para compartilhar. Naquela frase. Toda a história que vai vir depois, ela vem caminhando, mas se a gente quisesse falar dessa paraxá, a gente poderia ficar só naquele primeiro parágrafo. Porque, aliás, eu acho que eu só estou falando do primeiro parágrafo, eu nem estou falando do resto. Porque esse primeiro parágrafo, a gente pensa que a gente tem que manter a nossa materialidade e esquecer do resto. Graças a Deus, quem está aqui, eu já sei que está já em outro nível, em outra cabeça. Porque está aqui agora. Mas veja, também não estou dizendo que precisaria ser só aqui. Eu estou querendo dizer, as pessoas que estão com a sua cabeça, em algum momento, dentro da espiritualidade, seja o caminho que for, já está incorporando um algo além na sua vida. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Algumas pessoas não têm tempo para isso. Sorry. Nós temos oportunidades e pessoas do nosso lado com esse potencial divino que podem estar trazendo as palavras de Deus para dentro da nossa casa. Nossa casa, inclusive, aqui. Ó, essa casa que nós temos que cultivar, essa casa que nós temos que abrir e ampliar, porque é dessa casa que sai a força do arco-íris, da aliança, que une os mundos. Cada um de nós pode usar dessa luz circundante. Se a gente pensar que a luz e a escuridão são parceiros, porque a gente precisa da escuridão. Yaakov poderia ter ficado na casa dos pais. Nada dessa história teria acontecido. E ele não teria materializado a força da restrição aqui. E se a gente não colocar cada um de nós o nosso foco, sendo levado por essas palavras, escutando essas histórias e entendendo que esses personagens vivem dentro de cada um de nós, nós podemos caminhar dentro de uma falta plenitude é a gente sentir a presença da luz dentro de cada um de nós. A pobreza, ela aparece independente da condição material. O vazio aparece independente da condição material. O incômodo, tudo isso a gente só consegue tirar quando a gente coloca aquela letra Gimel, Gomel Dalim, fazendo essa força
abrindo esse canal e colocando essa letra Yod dentro do nosso coração, vibrando, 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 com a nossa vontade de querer ser uma pessoa melhor, e essa vontade que faz a gente abrir a força dos milagres, que é sair dos nossos limites, é sair dessa nossa casa, da nossa caixa, na certeza da aliança eterna com o nosso Criador, que a gente possa criar essas escadas, da mesma forma que o nosso patriarca, fazer essas ligações, convidando sempre a presença divina para estar a cada passo, a cada pensamento, tomando conta das nossas palavras, para a gente não criar decretos contra nós mesmos e firmes continuar aqui nesse nosso propósito. Shalom e obrigada pela presença de todos vocês.